Sejam bem-vindos a mais uma classe da IBD. A nossa classe hoje vai estudar sobre Jesus Cristo. É uma série de mensagens da nossa classe de batismo, tá bom? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, pegasse lápis, caneta, borracha e pegasse a sua lição. Você vai conferir como você respondeu para que você possa estar corrigindo se for necessário. Muito importante essa lição. Nós vamos estudar então sobre Jesus, Filho de Deus, que faz parte da Trindade, tá bom? Acompanha comigo, pergunta número 1. Como ocorreu o nascimento de Jesus? Qual era o nome dos seus pais? Se ele tinha irmãos e quem era, tá? O texto que nós vamos ler se encontra em Mateus 1, 18 a 25. Esse texto você vai estar lendo. Nós só vamos ler o versículo 18, tá bom? Mas você lê todos eles para acompanhar a leitura bíblica dessa lição, tá bom? Vamos lá? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estava Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, e achou-se grávida pelo Espírito Santo, tá bom? Então, o texto vai falar, então, sobre o nascimento de Jesus. Você vai acompanhar o texto inteiro e ele vai estar mostrando, então, como Jesus nasceu, tá certo? Acompanha comigo também Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seu pai José e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Vamos lá na resposta da 1. Então, a resposta é a pergunta como ocorreu o nascimento de Jesus, que Maria, antes de casar-se com José, concebeu então pelo Espírito Santo a Jesus. Quem eram os seus pais? José e Maria, né? O texto falou, inclusive, que a função do pai era carpintaria, né? E qual é o nome dos seus irmãos? Baseado em Mateus 13, 55, Tiago, José, Simão e Judas, tá bom? Vamos lá? Pergunta número 2. Quem Simão Pedro diz ser Jesus? Mateus 16, 16 diz assim, e Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação de Deus através do Espírito Santo para Pedro. Pedro, então, responde, quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Vamos lá comigo? Acompanhe a pergunta número 3. Quem é Jesus? João 14, 6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a resposta, então? Quem é Jesus? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá, próximo. João 1:1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quem é Jesus? Ele é o verbo, a palavra. Então, nós podemos ver nesse texto, como lá em Gênesis capítulo 1, que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas e Deus então falou, haja luz. Então, a revelação de Deus ali é que Deus falou e essa palavra que Deus falou foi Jesus. E quem fazia a obra era o Espírito Santo. Acompanhe comigo lá mais um texto, Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então quem é Jesus? O Salvador, o Senhor. Anota aí, corrige se for necessário. Pergunta 4, qual era a missão de Jesus? Então é importante aí, qual era a missão de Jesus? Por que Jesus veio? O texto está lá em Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é a resposta, então? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem estava distante de Deus, quem estava perdido no sentido sem orientação? Nós. As pessoas estavam perdidas e Jesus veio para dar a direção e mostrar o caminho do Pai. Tá bom? Pergunta 5. Jesus percorria vários lugares pregando a palavra de Deus. Cite algum deles. Esse é muito interessante. Será que Jesus ficava parado só no templo? Ou será que Jesus percorria as regiões? Vamos lá? Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Resposta então, onde que Jesus ia? Jesus percorria todas as cidades, povoados e também ia na sinagoga. Então, aonde até ele abriu o livro e leu a palavra do Senhor. Vamos lá? Qual foi a reação do povo diante do
ministério de Jesus. Como que o povo reagia diante do ministério de Jesus? Marcos 7,37 diz assim: e admirados sobremaneira diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então, aqui o povo se admirava. Então, eles se admiravam por aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus era maravilhoso, Jesus é maravilhoso e demonstrou isso enquanto andou aqui na terra. João 2,23 diz, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Qual é a resposta? Creram em seu nome. Então, no primeiro texto que lemos, eles se admiraram. No segundo, eles já creram no nome de Jesus. Vamos lá, próximo texto, Mateus 27, 1 e 2. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Qual é a resposta aí? Eles ficaram revoltados e entregaram a Jesus. Então veja bem, algumas pessoas se admiravam, outras pessoas criam, outras pessoas, como esse texto mostra, ficaram revoltados diante daquilo que Jesus estava pregando. Então, a palavra de Deus é importante nós entendermos isso. Às vezes a gente ouve aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Nós temos que ver que muitas vezes a voz do povo não é a voz de Deus. Então, enquanto uns se admiravam, outros criam e outros estavam perseguindo e ficavam revoltados com Jesus. Vamos mais um texto? Mateus 27, 17 e 18. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, qual destes vocês querem que lhes solte ou que seja libertado? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E daí, porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então, Pilatos sabia o que estava acontecendo. Mas Pilatos, então, para não tomar decisão, coloca a decisão para o povo. Então, por isso que eu citei lá que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Né? Nem sempre aquilo que as pessoas estão decidindo junto com a multidão é a melhor escolha. Precisamos ser guiados e orientados pela própria palavra de Deus. Então, o que é a resposta aí? Então, despertou neles a inveja. Então, enquanto uns eram admirados, outros criam, outros ficavam revoltados e outros invejavam estar na posição de Jesus. Tá bom? Vamos lá? Pergunta 7. Como foi morto Jesus? Lucas 23, 33 diz assim, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram junto com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Como foi morto Jesus? Foi com a morte de cruz, então num lugar chamado Caveira, tá bom? Pergunta número 8, Jesus havia cometido algum crime? Nós sabemos que não, mas vamos ler o texto. Vamos acompanhar aí os dois textos. 1 Pedro 2, 22 e 23, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregou-se ou entregava-se àqueles que julga com justiça. Tá bom? Então, Jesus havia cometido algum crime? Não, não cometeu pecado algum, crime algum. O texto mesmo mostra que não foi encontrado nele, então, nenhuma falha, nenhum engano. Ele não persuadia as pessoas. O que ele fazia? Ele pregava a mensagem do reino de Deus. Vamos lá, Mateus 27, 22 a 25. Disse-lhe Pilatos, que farei então a Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Pilatos, porém, disse, mas que mal esse ele fez? E eles mais chamavam ou clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitaria daquela conversa, daquilo que estava sendo feito, antes que o tumulto ainda piorasse ou crescesse, tomando água, lavou as mãos diante da multidão. O que era esse sinal? Dizendo então, estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Vamos lá? Resposta então, ele cometeu algum crime? Pilatos mesmo deu a sentença a ele. Não vejo nele crime algum. Então, mas diante daquilo que vocês querem, ele vai ser condenado. Mas Jesus não cometeu erro nenhum e mal nenhum a ninguém. Tá bom?
Vamos lá? Pergunta número 9. Por que Jesus Cristo tinha que morrer? Por que Jesus tinha que morrer, sabe? Você respondeu aí? Você sabe qual é a resposta? Acompanhe comigo então Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu infinito amor para comigo e para com você, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Jesus Cristo então morreu para que nossos pecados fossem perdoados. Ele liga novamente então nós a Deus. Nós estávamos separados de Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas. No momento que nós aceitamos Jesus, nós somos ligados a Deus. E isso é muito importante. Jesus veio para cumprir a missão, e a missão era dar a sua própria vida por nós. Então, ele foi o último cordeiro, ele foi o último sacrifício. Que nós possamos, então, valorizar o sacrifício de Cristo. Tá bom? Pergunta 10. O que aconteceu depois que Jesus foi sepultado? E quem estava presente no local? Então, Lucas 24, 1 a 12. Nós vamos ler os... Você vai ler todos, tá bom? Você acompanha todos aí, Lucas 24, de 1 a 12. Nós agora, nesse momento, só vamos ler os versos 6 e o verso 10, tá bom? Então vamos lá no verso 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. E eram, verso 10, e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. Então vamos à resposta. O que aconteceu depois que Jesus foi sepultado? E quem estava presente no local? Então, depois que Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. Então, ele não estava mais ali no sepulcro. E quem estava no local para conferir a primeira pessoa? Maria Madalena, acompanhada de Joana e Maria, mãe de Tiago. Então, muito importante, anota aí e confira aí a sua resposta, tá bom? Pergunta 11. Que direito alcançamos através da vitória de Jesus sobre a morte? O que nós alcançamos através dessa vitória de Jesus? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Resposta então da pergunta número 11. Direito de, através do nome de Jesus, nós sermos curados, sarados de todas as nossas enfermidades. Você e eu precisamos crer que nesse nome, no nome de Jesus, há poder, tá bom? Pergunta 12. Para onde Jesus foi depois de morrer e ressuscitar? E qual a promessa que nós temos hoje, tá? Atos 1:11, que lhes disseram: Galileus, por que vos estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Lucas 24:51, e aconteceu que abençoando-os ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Para onde Jesus foi depois da morte? Foi para junto de Deus. E qual é a promessa que temos? Que ele voltará. Voltará para quê? Buscar eu e você, que somos a igreja dele. Gente, é muito especial sabermos sobre Jesus. Jesus faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho, Jesus Cristo, veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, através de Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, nós podemos chegar junto ao Pai. Ele é o caminho, ele é a forma que nós devemos confiar e aprender e viver essa nova vida. Que Cristo Jesus possa reinar no teu coração e no meu coração. Que Deus te abençoe e que essa foi então mais uma lição da nossa classe da EBD Batismo, falando hoje sobre Jesus Cristo. Deus te abençoe, até a próxima. Acompanhe conosco as nossas lições da nossa classe de batismo. Deus abençoe.